Olá, pessoal. Aqui é a professora Maíra Vale, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Essa é a primeira aula do sistema digestório, é uma aula voltada para cursos da área biomédica, medicina, medicina veterinária, odontologia, biomedicina, biologia, enfim, vários cursos que cursam fisiologia não só humana quanto fisiologia animal. E a gente vai dar então uma introdução ao sistema digestório, principalmente a digestão não fermentativa, né? Provavelmente no futuro eu deverei colocar uma aula também sobre digestão fermentativa, mas aqui o nosso foco é a digestão não fermentativa. Então, começando, o sistema digestório ele é composto por diversos órgãos ocos em sequência, né? O que isso quer dizer? Ele é um tubo que começa na boca e vai terminar no ânus, né? Então, se a gente seguir aqui, a gente tem a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, que aqui tá, né? Não está claramente dividido. Depois entra intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e por fim ânus, né? Então é um tubo que começa na boca e termina no ânus e está conectado ao ambiente externo, né? Ele não faz parte do meio interno, mas é ambiente externo. É só isso que faz parte do sistema digestório? Não. A gente tem que lembrar também das glândulas anexas, como por exemplo as glândulas salivares aqui na cavidade oral, o fígado, o pâncreas, que vão secretar enzimas que são extremamente importantes para o funcionamento desse sistema, né? Além disso, tem algumas estruturas acessórias também, como por exemplo a vesícula biliar, os dentes e a língua, né? Lembrando que os dentes e a língua são muito importantes no processo de trituração do alimento, ou seja, digestão física dos alimentos. Então, a gente aqui já começa a lembrar da principal função do sistema digestório, que é qual? A alimentação, né? O sistema digestório ele tem a ver com a obtenção de nutrientes pela alimentação. Mas será que é a única função do sistema digestório? Vocês conseguem pensar em outra? Então, vamos olhar. Ele tem essa função digestiva que a gente acabou de falar aqui, mas ele vai ter também uma função muito importante de defesa. Né? Então, ele é uma barreira seletiva de proteção. Mas veja bem, barreira seletiva, o que isso quer dizer? Né? Como a gente acabou de falar, a função digestiva tem a ver com a absorção de nutrientes. Então, ele seleciona o que ele vai absorver. Né? As células do sistema digestório, algumas células, as células absortivas, elas conseguem fazer essa função. Né? Elas não conseguem absorver tudo que a gente ingere, tanto que alguma parte vai ser excretada na forma de fezes, né? Além disso, ela também tem uma associação muito grande com o sistema imune. Né? Então, aqui nessa figura da parede do intestino, a gente vê o quê? Essa estrutura arredondada aqui que está marcada por um círculo, né, vermelho, são as placas que a gente chama placas de Peyer, que é um órgão linfóide distribuído que vai proteger contra possíveis invasores. Quando a gente se alimenta, a gente não está comendo só nutrientes, a gente está ingerindo também, às vezes, bactérias que podem ser patogênicas. Né? Lembrando que a gente está falando de ambiente externo, né? O lúmen do tubo digestivo é um ambiente externo e ele está em contato muito próximo, né, porque ele vai absorver nutrientes, então ele está em contato muito próximo com o ambiente externo, né, todo esse tubo. Então ele vai ter essa associação muito grande. E aí essas placas de Peyer fazem parte então do tecido linfóide associado ao sistema digestório, que é chamado, né, de inglês a sigla, mas é GAUT, né? Então é só para lembrar, a gente não vai tratar mais disso aqui, mas é importante lembrar que tem uma função imunitária bastante importante, né, no sistema digestório. O lugar com mais linfócitos no nosso corpo é o sistema digestório. E isso também vai ter outras implicações, como, por exemplo, doenças inflamatórias, como a colite ulcerativa, enfim, doenças que têm a ver com uma inflamação exacerbada
no intestino. Bom, então o tubo digestivo é um tubo bastante grande, né? Ele tem muitos metros de comprimento, isso vai variar com os animais, com o tipo de animal, mas no geral ele é bastante comprido. E por que ele tem que ser comprido? Né? Justamente para poder absorver, e não só absorver, mas também digerir os alimentos. Então ele tem várias estratégias, depois a gente vai ver, para aumentar a área de absorção. Né? Então, começa com a ingestão na boca, né, que já vai começar tanto a degradação física quanto química, né, ou seja, a digestão do alimento. Passa pelo esôfago, que é basicamente um tubo muscular que vai levar o alimento até o estômago. Chegando no estômago, também ali começa mais propriamente dita a digestão, mas ele vai ter também um componente de proteção por causa do HCl, né? E aqui a gente já começa a ver essas setinhas que tem a ver com a secreção. Então, o tubo digestivo, ele vai ter uma função secretiva importante também. Vai secretar várias secreções diferentes ao longo desse trajeto, né? Então, cada região vai secretar uma coisa diferente. A gente vai ter uma aula só sobre as secreções do trato digestório. E, por fim, depois de digerir, vem a absorção. Então, ao longo de todo o trato vai ter a secreção, mas tem uma parte específica onde vai ter digestão e absorção, e isso inclui principalmente o intestino delgado, né? E por fim, o cólon, onde vai ser principalmente concentrado os restos que não foram digeridos, né, nem absorvidos, e esse resto, então, gera as fezes que vão ser excretadas, né? Então, a gente vai ter aí uma série de processos ocorrendo muito proximamente com a circulação. Tanto que aqui nessa figura a gente vê, né, absorção e secreção diretamente ligadas com a circulação, com uma primeira passagem pelo fígado, e isso também tem a ver com o que a gente estava falando no slide anterior, que é em relação à proteção. Porque além dessa seleção das células absortivas, a gente vai ter também o fígado eliminando compostos possivelmente tóxicos, né? Tudo que é diferente, que a gente chama de xenobiótico, ao corpo, o fígado pode ser capaz de, através de várias enzimas, tentar eliminar da circulação. Então, assim que o sangue sai do trato digestório, o primeiro lugar que ele passa é o fígado e só depois ele cai na circulação geral. Então, isso também é, de algum modo, uma proteção. E tem mais aqui um processo que eu também não falei, mas que é super importante, que todos esses processos, eles dependem da motilidade. Né? Então, tem que haver uma força física mesmo para empurrar os componentes ao longo do tubo digestivo. Bom, então, em relação à nutrição, para que exatamente a gente se alimenta, né? E do que exatamente a gente se alimenta? São dois componentes principais. Um a gente chama de macronutrientes, que são carboidratos, lipídios e proteínas. Eles são chamados de macro porque eles são os principais constituintes da nossa dieta. Mas também existem os micronutrientes, que também são muito importantes, como vitaminas, sais minerais e água. Porém, eles não têm a mesma função, né? Os macronutrientes, eles sim vão gerar energia, porém, os micronutrientes estão mais ligados com as funções celulares. Por exemplo, as vitaminas, elas funcionam como cofatores de enzimas. Elas não são diretamente usadas na produção de ATP para gerar energia, né? Elas podem até estar envolvidas em alguma das reações, mas quem fornece, digamos, a matéria-prima para gerar o ATP, que é a energia celular, são os macronutrientes, então açúcares, gorduras e proteínas. Então, essa é a função do trato digestório, uma das funções, né? Mas a gente tem que estudar, além de entender essa parte de nutrição, é muito importante também saber da relevância do estudo do sistema digestório para a nossa sociedade contemporânea. Por quê? Atualmente, se você for na farmácia, você consegue ver que é enorme a quantidade de medicamentos para tratar problemas gástricos, enfim, né, de azia, indigestão, gases, constipação.
É muito difícil alguém que nunca tenha tido nenhum desses problemas, né? Então, a quantidade de remédios é imensa. Teoricamente, eles não causam risco de vida, né? Esse tipo de problema é um problema que em algum momento da vida todo mundo vai passar. Porém, eles diminuem muito a qualidade de vida e eles estão crescendo muito, né? Nos últimos tempos, talvez em decorrência da mudança da alimentação, né? A gente mudou a alimentação de uma alimentação caseira, né, para uma alimentação muito industrializada. E isso tem tido impactos, isso tem tido um impacto relevante na saúde pública. Então, esse também é um aspecto interessante para a gente entender melhor o funcionamento, a fisiologia do sistema digestório. Bom, em relação à histologia, basicamente nós vamos ter 4 camadas. Deixa eu só pôr aqui no cantinho para a gente poder ver, né, agora. Então, a gente vai ter a primeira, ou mais superficial, em contato com o lúmen, é chamada de mucosa, que é uma camada epitelial que a gente vai ver que tem características bem importantes. Em seguida, então, é essa daqui onde a gente está vendo os vilos, né? Uma coisa interessante, só lembrando, isso aqui, dessa maneira, é presente no intestino delgado, que é outro corte aqui, um corte transversal que a gente está vendo, né? Os vilos. Isso aqui já é do cólon, então ela não é, essa camada mucosa, ela não é igual ao longo de todo o trato digestório, né? Em seguida ela, logo conseguinte, né, então tem que ter a mucosa, a próxima que vem é a submucosa, sub está debaixo da mucosa, né? E ela é um tecido conjuntivo frouxo, onde vão estar os vasos linfáticos, vasos sanguíneos, algumas glândulas vão estar presentes ali. Logo em seguida vem outra camada, então, mucosa, submucosa, agora vem as camadas musculares, músculo liso, tem duas, uma circular e outra longitudinal. Então, elas estão sendo mostradas aqui. E, por fim, a última vai ser a camada serosa ou adventícia, que é uma continuidade do peritônio, que é aquela membrana que reveste a cavidade abdominal e pélvica. Então, ele tem uma função mais de sustentação, né? O peritônio ele mantém o intestino no lugar, então ele é uma continuação dessa membrana peritoneal, né? Então, vamos agora ver uma ênfase maior na mucosa, porque ela é a camada talvez mais complexa dessas 4. Ah, e aí eu esqueci também uma coisa aqui, deixa eu só mudar aqui de lugar, né, a minha imagem. Aqui tem 2 coisas que eu não falei, tem o plexo mientérico e o plexo submucoso, que 2 slides para frente a gente vai ver o que é. Bom, então a camada mucosa ela é bastante complexa. Por que ela é bem complexa? Porque ela vai ter uma camada única, né? Ou seja, unicelular no sentido mais superficial, que é a camada epitelial propriamente dita, e ela vai ter muitos tipos celulares. É o epitélio mais complexo de todo o corpo. E ela vai ter células absortivas, aqui está mostrando em laranjinha, né? Então, mostrando aqui, isso é intestino grosso, então mostrando aqui uma glândula, né? Então, mais superficialmente, a gente tem as células absortivas aqui, no caso do cólon, né? Colonócito, se fosse intestino delgado, enterócito. Depois a gente, em roxinho, vai ter as células caliciformes, que são células que produzem muco. Em azulzinho, lá no fundo dessa glândula, células enteroendócrinas que liberam hormônios. Lá no fundo também, a gente vai ter célula-tronco progenitora, porque esse epitélio ele tem um turnover muito rápido, ou seja, ele troca muito de célula, ele perde muitas células e essas células têm que ser repostas diariamente. E, por fim, células indiferenciadas, que são originárias dessas células da cripta e depois vão se diferenciar numa dessas 4 acima. Mas fala, são só 4, professora, não são tantas. Mas é que tem vários tipos de células enteroendócrinas. E ainda está faltando uma aqui que não está representada, ou na verdade 2 tipos que também tem, que são células do sistema imune e células do sistema nervoso, que também estão presentes no epitélio intestinal. Então, é um epitélio muito diverso. Essa primeira camadinha. Que logo depois vem a lâmina própria, que também é um tecido de sustentação, e aí a gente vai ter uma muscular da mucosa.
sem ser aquelas duas musculares que a gente acabou de falar. Então, essa muscular da mucosa, ela vai ter uma função bem específica que tem a ver principalmente com os vilos no intestino delgado, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, agora que a gente viu a camada mucosa, nós vamos falar do sistema nervoso entérico. Não sei se vocês lembram daquela figura, a gente chamou os dois plexos, plexo submucoso e plexo muscular. Então, a gente vai ter o que é o sistema, vai ter uma coisa chamada sistema nervoso entérico. O que é o sistema nervoso entérico? O sistema nervoso entérico nada mais é do que uma rede neuronal. Uma rede neuronal chamada de plexo. Então, a gente vai ter na parte submucosa, né, uma rede neural que é chamada de plexo submucoso, que vai controlar os fluxos absortivos e secretivos dessa camada mucosa, dessa camada mais superficial. E o plexo muscular, ou plexo mioentérico, porque ele está dentro do músculo na parte entérica, ou seja, na parte intestinal, no tubo digestivo, né? Não só no intestino, na verdade, mas no tubo digestivo. E ele vai controlar o quê? Ele vai controlar a contração desses músculos da camada, lembrando, uma camada mais superficial, circular, e uma camada mais exterior, longitudinal. E a gente vai ver qual a função delas na aula de motilidade, que a gente vai falar dos tipos de movimento que o tubo digestório tem, não só para conduzir o alimento, mas também para misturá-lo e ajudá-lo a degradar, né? Continuando, é só o sistema nervoso entérico que existe, né, que controla o tubo digestório? Não, existe também o sistema nervoso autônomo. Se vocês lembrarem da aula de neuro, sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo, que talvez é um nome até mais adequado, ele também regula digestão, o processo digestivo. E aí, se a gente lembrar, a gente vai ter dois, né? Um deles é o parasimpático e o outro é o simpático. E ele, nesse caso, é chamado sistema nervoso extrínseco, porque ele está fora da parede do trato digestório. Enquanto que o sistema nervoso entérico é chamado de intrínseco, porque ele está na parede, como a gente viu, né? Ele está lá entre as camadas que compõem o tubo. E aí, sim, eles vão ter uma ligação com o sistema nervoso entérico, mas o sistema nervoso entérico, como a gente vai ver nos próximos slides, ele é independente do sistema nervoso neurovegetativo ou autônomo. Só para a gente fazer uma recordação, a parte parasimpática, o crânio sacral, é aquela que rest and digest, que isso quer dizer descanse e faça digestão. Ou seja, ela estimula o processo digestivo. Enquanto que o simpático luta ou fuga. Quando você está em luta ou fuga, você não tem que digerir, né? A comida, o fluxo sanguíneo ele sai do sistema digestório e ele vai para a periferia, para os músculos esqueléticos. Então, ele inibe o processo digestivo. Então, só voltando aqui para ver uma coisa que eu esqueci de falar, aqui tem os dois plexos, né, o submucoso e o mioentérico, e a gente vai ver um nervo vindo de fora. Então, esse nervo aqui, que eu estou mostrando com o cursor, ele é um nervo do sistema nervoso autônomo, que vai modular o sistema nervoso entérico. Lembrando que o sistema nervoso entérico é chamado de sistema nervoso intrínseco, porque os neurônios, o corpo celular dos neurônios estão na parede desse tubo. Aqui, o que está vindo do sistema nervoso autônomo é axônio. O corpo celular está lá nos gânglios do sistema nervoso autônomo, não está na parede do tubo. Bom, então vamos para frente. E aí, qual é o segredo? O sistema nervoso entérico ele é modulado pelo sistema nervoso autônomo. Então, aqui em vermelhinho é aquilo que a gente viu na figura que eu mostrei agora. Eles conseguem fazer sinapse, né, fazer uma ligação, uma conexão sináptica com os plexos submucoso e mioentérico. Porém, é muito interessante que já foi feito há muito tempo esse teste. Se eu secciono, né, se eu faço uma desnervação e tiro
a parte do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso entérico consegue continuar controlando motilidade e secreção, ou seja, a digestão continua funcionando, o processo digestivo continua funcionando, ele não vai ser modulado. Qual modulação é essa? Por exemplo, se você ficar muito nervoso, você dispara o sistema nervoso simpático, luta ou fuga, o que acontece? Você para o processo digestivo, isso você não vai ter mais, né? Esse controle, digamos assim, né? Você sente a boca seca, algumas coisas do tipo. Então, você não vai ter essa modulação via sistema nervoso autônomo, né? Bom, aqui mostrando o neurônio entérico, fica até parecendo que só existe um tipo, existem mais de 20 tipos de neurônios entéricos nesses dois plexos, e tipos diferentes. Mas eles, no geral, têm uma característica em comum, que são essas varicosidades aqui, uma modificação anatômica ou estrutural, melhor dizendo, dos axônios, né? E aí, para que será que existem essas varicosidades na parte axonal, né, no terminal axonal? Isso aumenta a área de superfície para ele liberar neurotransmissores ou neuromoduladores. E daí complica mais, você já tem mais de 20 tipos de neurônios, você vai ter mais de 30 tipos diferentes de neurotransmissores ou neuromoduladores no sistema nervoso entérico. Lembrando que o sistema nervoso entérico, para muitas espécies, você tem mais neurônios no intestino do que na medula espinhal. Por isso ele é chamado de segundo cérebro, né? E dentre esses neurotransmissores, um dos mais comuns é a serotonina. A dopamina também está presente, a acetilcolina, outros neurotransmissores que também estão presentes no sistema nervoso central. Inclusive, a serotonina, 90% dela está no intestino, né? E a gente está começando a entender a complexidade desse sistema. Bom, esse controle neurócrino que a gente estava falando, né, que depende do sistema nervoso intrínseco e extrínseco, no caso do sistema nervoso, né, que controla o sistema digestório, ele não é a única via de controle do trato gastrointestinal. Existem outras, como, por exemplo, sistema endócrino e sistema parácrino. Só para mostrar uma coisa aqui que é bem interessante, né, que eu não entrei nesse detalhe, que o sistema nervoso entérico, ele vai ter tanto neurônios sensitivos, quanto interneurônios, quanto neurônios que vão ser, digamos, efetores, seja em relação à secreção ou parte motora, né? Então, tem todo um sistema, né? Ele é capaz de ter reflexos, ele é capaz de controlar, no sentido de, lembra da aula de neuro? Que a primeira coisa que você tem é estímulo sensorial, processamento e resposta. Então, o sistema nervoso entérico, sozinho, ele consegue ter todos esses processos, né? Além disso, existe o endócrino, que são aquelas células que a gente já falou, que são células enteroendócrinas, que estão no epitélio, que vão liberar hormônios que vão cair na circulação e vão agir em células-alvo distantes. Então, um hormônio produzido lá no intestino é capaz, por exemplo, de agir numa célula-alvo lá do estômago, uma célula-alvo gástrica, ou até mesmo do sistema nervoso central, lá no encéfalo. Em relação ao controle, a gente vai ter mais um tipo, que é o parácrino, que são mediadores químicos que, porém, vão ser lançados no líquido extracelular e vão agir nas células que estão próximas. E a gente tem exemplos, principalmente em relação ao estômago, que mostram, para o mesmo processo, esses 3 tipos de regulação ocorrendo, por exemplo, na secreção e na liberação de HCl lá no estômago. Então, a gente vai ver esses exemplos nas próximas aulas. Aqui, só mostrando isso com mais detalhes. Então, a gente vai ter 2 tipos de sistemas. Um sistema intrínseco, que está na parede do trato gastrointestinal, que está aqui sendo mostrado à esquerda. E à direita, a gente vai ter sistemas localizados fora da parede, ou extrínsecos. E para esses 2 tipos, você vai ter tanto o sistema nervoso,
quanto sistema endócrino. Então, a gente tem secreções endócrinas da parede do intestino e o sistema nervoso entérico que está presente na parede do intestino, então sistemas intrínsecos, quanto extrínsecos. Então, a gente tem sistema nervoso autônomo, por exemplo, nervo vago esplânico controlando o sistema nervoso entérico, são sistemas extrínsecos, quanto, por exemplo, secreções endócrinas, que vêm de outras glândulas, que não o trato digestório, como, por exemplo, aqui a aldosterona, que vem lá da medula adrenal, ou, desculpa, da glândula adrenal, e que vai regular alguma atividade lá no intestino, por exemplo, a captação de sódio ou de água, né? Então, a gente vai ter reflexos longos e reflexos curtos. Reflexos curtos são aqueles que envolvem sistema intrínseco, principalmente sistema nervoso intrínseco. Eu acabei de falar que eles conseguem fazer todos aqueles processos, né? Estímulo, processamento e resposta. Então, você tem um estímulo local. O que é um estímulo local? Por exemplo, a distensão. Então, você tem um neurônio sensorial que percebe a distensão no mecanoceptor, e aí ele vai ativar o sistema nervoso entérico ou o sistema nervoso endócrino, os dois se conversam e isso vai modular a motilidade de secreção para dar a resposta adequada. Além disso, existem reflexos longos, que aí vão depender do encéfalo, sistema nervoso central. Então, por exemplo, visão, olfato e paladar também vai modular o sistema nervoso extrínseco, que vai lá no sistema nervoso intrínseco e vai modular a ação dele, propiciando, por exemplo, mudando o padrão de motilidade de secreção. Assim como também respostas emocionais. Então, a famosa borboleta na barriga, a pessoa muito nervosa, ela pode até vomitar de nervoso, né? Então, assim, tem várias respostas do sistema gastrointestinal que são controladas por ações encefálicas, né? Por ações controladas pelo encéfalo. Bom, como exemplo disso, a gente tem a fase cefálica e gástrica da secreção, das secreções da motilidade. O que é isso, né? Quando você vê o alimento, né? Antes mesmo de você colocar ele na boca ou sentir o cheiro, só de imaginar que é um processo puramente mental, você já é capaz de aumentar a secreção de saliva e secreção gástrica, né, através de reflexos curtos e longos. Então, neurônios parasimpáticos pré-ganglionares no nervo vago vão por reflexo longo agir lá no plexo entérico e regular para aumentar a secreção e motilidade. Então, cerca de 20% do ácido clorídrico do estômago já é secretado nesse momento, né? Ao mesmo tempo, os reflexos curtos ocorrem quando o alimento chega lá no estômago. E aí sim vai ocorrer todo o resto, né, na fase gástrica. Aí sim, que a gente chama de fase gástrica, né? Porque chegou lá no estômago, e aí o que vai atuar mais são reflexos curtos, né? Para controlar a motilidade e a secreção. Bom, é muito importante o sistema nervoso entérico, mas o sistema digestório ele é muito controlado por hormônios. E como a gente viu, existem muitos tipos de células enterendócrinas. Na verdade, um artigo bastante recente está mostrando na Nature, acho, mostrando que é mais complexo do que a gente imaginava esse tipo de célula, porque antigamente tinha um padrão que se acreditava que um tipo de célula só sintetizava um hormônio, parece que é mais complexo do que isso. Mas o que acontece é que, de fato, principalmente o duodeno vai secretar um monte de hormônios, né? Então, a gente tem a gastrina, que é secretada no estômago e no duodeno, e ela vai controlar a secreção de ácido. No duodeno, a gente vai ter a secretina, que vai estimular, dentre outras coisas, né? Ela modula até a glândula salivar, mas principalmente o pâncreas. A colicistocinina, que é no intestino delgado, de maneira geral, que ela vai ter várias funções, a gente vai falar sobre isso. O peptídeo inibidor gástrico, que também vai ser secretado no duodeno jejuno, e a motilina no duodeno jejuno, que vai controlar um padrão de motilidade que nós vamos discutir na aula de motilidade. Então, só para lembrar que existe, além do sistema nervoso, existe também uma grande modulação do sistema endócrino.
Bom, são 4 processos principais, né? Apesar da gente poder colocar ingestão e excreção juntos, desses 4, que seriam 6, né? Os 4 principais ao longo do tubo digestivo são digestão, que começa fisicamente, mas continua quimicamente, né? Começa fisicamente na boca. A gente vai ver que a parte física também é importante, né? Então, a digestão seria a quebra dos alimentos em unidades menores absorvíveis. Então, aqui a gente vê, né, um bolo alimentar grandão que é diminuído de tamanho, que vai permitir a absorção, que seria, né, a captação de substâncias por essas células absortivas e jogar elas para o sangue ou para a linfa. A motilidade, que permite a passagem ao longo de todo o trato digestório e a mistura desses conteúdos, e a secreção, que é a secreção que é você jogar material, principalmente do líquido extracelular e do sangue, em direção ao lume. Né? Então, a gente tem secreção de água, secreção de muco, secreção de enzimas e até secreção de hormônios, como a gente já viu. Então, esses são os 4 processos principais. Uma característica bem importante do trato gastrointestinal também é o grande aporte sanguíneo que ele tem. Né? Após uma refeição, a gente vai ter muito sangue indo para lá para poder absorver e realizar todas as funções. Né? E aí, as células do trato do tubo digestório também elas liberam substâncias que causam, por exemplo, vasodilatação, que causam essa grande ida de sangue para lá, né, após as refeições. Então, tem uma conexão muito grande em todo o tecido, né, tem várias, um aporte sanguíneo, um fluxo sanguíneo muito grande a partir de ramo das artérias mesentéricas, né, tanto inferior quanto superior. Então, isso é um tópico bastante importante, eu só queria lembrar deste fato. E agora, terminando a aula, existem 3 grandes desafios para o trato gastrointestinal. Hoje a gente viu um deles. E aí, será que vocês imaginam qual é? Nas próximas aulas a gente vai ver os 2. Pensa aí rapidinho. Enquanto isso eu vou beber um gole d'água. E aí, chegaram a alguma conclusão? Bom, o primeiro grande desafio é a proteção. Como a gente viu, a proteção é super importante, né? Pessoas que têm baixa taxa de ácido, por exemplo, no estômago, que é uma das proteções que o tubo digestório vai oferecer, elas vão ter maior número de infecções intestinais, né? Além disso, a gente tem as placas de Peyer que estão lá no intestino, que são órgãos linfóides que ajudam a proteger o nosso tubo digestório. Agora tentem sempre lembrar dos desafios para a gente ver eles, a gente vai ver em algum momento nas próximas aulas. E essas são as referências. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os padrões de motilidade. Vejo vocês lá.